Aí, Cinematografia 49, parte um, se tudo correr bem, gravando. Cinematografia, hoje, de verdade, está em festa duplamente. E eu já falei isso em vários episódios, mas hoje é real, pessoal. Porque Cinematografia está comemorando um ano de existência. Essa semana que passou, a gente fez um ano. Então, Cadê parabéns para aquela. nós, Como parabéns é que vocês para fazem vocês que estão balãozinho? aqui. Aqueles É isso balãozinhos que na eu ia câmera de fazer agora, vocês, olha só. Aê, Aí. olha lá. Deixa eu pôr o Cadê Jason em o tela meu? cheia aí, que eu não. É Eu, isso. eu não Peraí, acho tenho. que o meu vai também. Vai, Jason, balãozinho. Ah. Só um momento. Balãozinho. Ei, ei, ei. Olha que Aí, olha Olha lá. só. beleza. Estamos em VFX. festa. Pa- VFX. E aí, gente, então nós estamos comemorando duplamente porque nessa semana também foi aniversário de um dos diretores que a gente mais admira aqui, e eu tenho certeza que somos três pessoas que concordam finalmente em algum ponto que passou o aniversário do Hitchcock, Alfred Hitchcock, no dia 13 de agosto, e hoje estamos aqui gravando então em comemoração. Junto com o Hitchcock, nada melhor do que falar sobre a obra-prima. Não é a única, é muito difícil de escolher a melhor obra-prima do Hitchcock, mas sem dúvida é a mais famosa, que é Psicose. Então a gente vai falar hoje sobre isso, que é um filme que abre para muitas vertentes de debate. Você pode assistir Psicose para discutir a questão psicológica, obviamente, e aí os psicanalistas piram em tudo isso que está acontecendo, mas a gente do cinema principalmente pira em enquadramento, movimento de câmera, em utilização de cenário, em iluminação e som e tudo isso que o Hitchcock é o mestre em todas essas coisas. Ele não é só mestre do suspense, ele é um mestre do cinema em si, e eu acredito que os meus companheiros aqui concordam comigo. Então, bem-vindos a esse Cinematografia todo especial, dividido em duas partes do jeito que vocês gostam, e eu sou a Flávia Ariello. Fernando Dilonés. E eu também sou um leonino, hein? Que nem o Hitchcock, que nem o Andrew Garfield. Tá Aí, chegando, hein, Jason? aí Eu posso sim, hein? revelar aqui o seu Não, aniversário para todo mundo não. saber? É mesmo? Olha, será que eu revelo para ser bem Então vai passar psicopata um. aqui? Teremos um mês de comemoração, já que a gente tem a referência próxima, pelo menos. Não é? Ah, esses leoninos terríveis, né? Terríveis. Miau. Ah, então, em homenagem a todos vocês que gostam de um leão, que gostam de um suspense, que gostam principalmente de ótimo cinema, vamos falar um pouco sobre o Hitchcock. Em princípio, gente, eu sou radicalmente apaixonada em tudo que esse homem já fez. Não consegui ainda fechar a filmografia, acho que falta, sei lá, não sei, talvez metade de, sei lá, nem um terço, imagina, eu já vi mais do que isso. Mas a grande questão é que eu fico tão feliz quando eu me dou conta que falta muito filme do Hitchcock para eu assistir. Essa semana que passou, por exemplo, eu assisti Rebecca, não tinha assistido essa versão que é a original ainda, me surpreendi absolutamente e eu fico feliz quando tem um filme dele ainda na minha lista ali dos desejos. E revi Psicose pela quarta vez essa semana. Nos últimos 15 dias, na verdade, foram duas. E é impressionante o quanto esse filme pode ser tão surpreendente ainda, tanto tempo depois. Estamos falando de um filme de 1960, redondo, cravado. E isso é importante porque é um filme que determina muito a época. E é importante a gente pensar como foi possível produzir um filme desse em 1960, nos Estados Unidos, ainda dominado pela censura do Código Hays. E aí o Fernando está projetando para gente, o nosso mestre, segurando a sua claquete. Um filme brilhante em muitos aspectos, mas que determina uma forma de você fazer filmes de true crime, digamos assim. Eu não sei se esse foi o primeiro. Vocês têm essa informação? Se esse foi o primeiro filme efetivamente de true crime? Creio que Eu não, tá não tenho, muito mas eu acho que tarde, não. Acho que Eu não, não. não só porque é né? tarde, mas porque desde os primeiros Nickelodeons americanos, essas coisas de encenar algumas problemáticas da vida atraíam as pessoas.
eu disse um nome bonito, falar desgraça sempre vendeu. Sempre vendeu É bem, bem desde o isso. começo. É bem isso mesmo, né? Mas, sem dúvida, foi o primeiro a trazer essa ideia de um grande psicopata e ainda mais inspirado numa história real. Veja, o que se passa ali de fato não é realidade, a gente sabe disso, mas a grande graça do filme tá em você manter um mistério. E acho que isso é uma das coisas mais brilhantes que o Hitchcock consegue fazer, porque eu dei aula sobre esse filme essa semana que passou. E a primeira coisa que eu disse é: Hitchcock foi um grande marqueteiro. Ele soube lidar absolutamente com o controle sobre o filme dele, de como ver, como passar adiante e o que não dizer. E as pessoas adoraram isso e elas super respeitaram. Acho que depois o Fernando pode falar um pouco mais sobre o assunto. Mas veja. Se vivo fosse, Hitchcock estaria fazendo 127 anos, gente. 127 anos dessa mente brilhante e, principalmente, acima de tudo, muito bem-humorada. A gente está falando de alguém que sabia lidar com os medos das pessoas, tocar em pontos muito frágeis, só que sempre, sempre, sempre com uma boa dose de humor que só lhe cabia como um grande inglês que ele era. E vivendo nos Estados Unidos, então isso é muito interessante, o quanto Hitchcock também se moldou bastante e ajudou a moldar Hollywood ao mesmo tempo, certo? É, eu não sei aqui a quantidade de filmes, eu acho que foram mais de 60 filmes aqui. Como roteirista, 32, como diretor, tá indicando 69 no IMDb, mas a verdade é que a gente tem aqui muita coisa para televisão e tal. De qualquer forma, ele trabalhou muito tempo, ele viveu bastante, deu tempo de fazer coisas fenomenais. Até hoje eu não assisti nada ruim. Isso não quer dizer que não tenha algo que seja um pouco menos agradável, mas de qualquer forma a gente está falando de alguém aqui que tem uma carreira quase irretocável. Meninos, como é que é pra vocês? Como é que o Hitchcock entrou na vida de vocês? E eu sei que a gente já falou dele aqui com Janela Indiscreta lá no começo, aliás, vocês estão super convidados a assistir nosso episódio em que falamos sobre a Janela Indiscreta, né? Mas digam pra mim como que é esse impacto aí de Hitchcock na vida cinematográfica de vocês. Pode ir, Fê. Pô, pra mim é fundamental, né? Não tem jeito, porque o que que acontece, né? Eu acho que todo mundo, ainda mais eu que fui estudante de audiovisual, já nas primeiras horas, né, que você começa a se interessar por cinema, você já o admira pelos filmes. Mas quando você começa a estudar técnicas, né, você admira mais ainda como roteirista, como diretor de atores, embora isso seja um pouco controverso na história, como como fotografia, né, como composição mise-en-scènica, né, como diretor de arte, enfim, ele talvez seja um dos, não sei se o primeiro, mas acho que é um dos diretores mais completos, até porque não é esse caso, mas alguns ele também escrevia roteiros, entendeu? Então assim, Uhum, ele era muito completo para a época. E mais do que isso, você começou falando, né, Flávio, se Psicose é ou não é uma obra-prima, eu acho que é, não só porque acontece dentro da tela, mas pelo que aconteceu fora da tela. Eu acho que foi uma das primeiras vezes na história do cinema que você tem um diretor que entende tanto de todos esses aspectos técnicos e narrativos, como eu falei, mas entende o cinema como uhum, indústria. Ele faz uma jogada uhum. em termos de lançamento, de obra e tal, para que a própria obra tivesse mais, eu ia falar leitores, mais espectadores e tal. Então, assim, eu sinto que ele, quando eu digo completo, é nesse sentido também. E aí, se não é o único hoje na história, mas eu acho que é um dos mais completos e um dos primeiros que são mais completamente entendeu a indústria sobre todos os seus aspectos. Até porque, por exemplo, ele tinha a percepção que algumas narrativas não iam encaixar no cinema por questões de estúdio, de grana. Ele fez TV sem problema nenhum também, então ele transitou multimídia, né, de alguma forma, né? Ele também foi. Enfim, se você somar todos esses predicados aí do homem,
eu acho que é uma das referências pra gente. Então ele entra na minha vida nesse sentido. O cara que consegue fazer, embora seja conhecido como o rei do suspense, né? E para alguns do terror, ele é um cara que consegue ter humor dentro dos filmes, consegue ter sensualidade, ter drama, ter relacionamento, enfim, um cara, ele consegue fazer cenas, entendeu? Completas. Então, ação, North by Muita. South by Southwest, né? Northwest. É. Como é que é em North by português mesmo? Northwest. É intriga internacional. Intriga internacional, que, pô, sem aquilo não existiria James Bond. Então, assim, cara, completaço. Só antes de passar pro Jason, eu fui buscar aqui nos alfarrábios, o primeiro True Crime data de 1901. O cinema tinha acabado de surgir. Ah, e é já o do tinha... Grande Roubo de Trem? Não, É esse aquele, ou não? não, porque aquele é encenado. Na verdade, é um francês que chama História de um Crime. De um crime, eu não sei como se fala ali em francês, né? De um crime. E, enfim. Mas, na verdade, em 1901 já tem 2 True Crimes. Provavelmente um fez sucesso e puxou o outro. Maravilha. Aí, em 1904, já tem A Vida de Charles Peace, que deve ter sido algum mau caráter. E O Crime do Celeiro Vermelho, em 1908. Ou seja, o pessoal gosta de um sanguinho. Não tem jeito. E também antes Eu desse adoro. teve o M, né? O M dá pra considerar um filme de true crime, não? O M, o Qual? Vampiro para de Matar? Düsseldorf. Ah, M, Vampiro de Düsseldorf, sim, sem Ah, dúvida, então. sem E dúvida. também tem aquele que você gosta, Flávia, da década de 50, que é O Mensageiro esqueci o do nome. Diabo? O Mensageiro do Diabo. Qual que é o Putz, nome esse dele em filme é inglês? brilhante. Stranger in the Night, não é? Se não me engano. O Lobo. Oh, meu Deus. Nossa, é muito melhor o título em inglês. Pra variar, muito melhor. É o. Mas esses são os mais antigos, talvez, de crime que eu conheça e gosto muito, né? Gosto de ambos. Mas Legal. o Psycho aqui, né? Que é o. Como que é em português? Esqueci. Psicose. Psicose. Pois é. Inclusive, a tradução desse filme fez um grande desserviço para psicologia aqui no Brasil, né? Porque é psicopata em inglês, né? Não é psychosis. Tem diferença entre o diagnóstico e a doença, né? Enfim, não importa. Mas assim, o Hitchcock entrou na minha vida com esse filme, inclusive. Eu assisti ele com uma ex que também era psicopata, assim como o Norman Bates, né? Como a gente vê aqui. Meu Deus. E Alô, gente, depois. olha, esse episódio vai bombar só por causa disso. Agora a gente entende porque não revela aniversário, né? E nem onde mora, né? Pois é. Depois ele me tocou novamente com o Labo, né? Porque a gente viu Janela Indiscreta. E aí, enfim, a Márcia, que é amiga do nosso canal aqui, me recomendou o Strangers on a Train, que é muito bom. Eu, inclusive, acho Um dos que eu ele não vi. mais interessante enquanto filme do que o próprio Psicose. O Psicose é um filme melhor, mas pra mim o Strangers on a Train é mais interessante enquanto filme. E aí eu assisti também pelo Labo, né, que foi quando a gente estudou ele, depois do Janela Indiscreta. Se não me engano, a gente estudou Janela Indiscreta lá, mas enfim, não importa. Um outro que a gente estudou também foi Um Corpo que Cai, que é um outro Vertigo. título que eu odeio, né? O título original é Vertigo, que é inclusive o nome da minha música favorita do YouTube, por isso que eu gosto de falar o nome em inglês. E esse sim, pra mim, eu acho que é a obra máxima do Hitchcock, mais do que Psicose ainda, apesar de que o impacto de Psicose talvez tenha sido maior, só que o Vertigo ele também causou um impacto muito importante para a história do cinema, né? A gente já discutiu aqui também sobre técnica, essa coisa toda, o desenvolvimento do Dolly Zoom, né? E tudo mais. Então, assim, eu diria que o Hitchcock ele é um diretor de obras-primas. Não dá para chamar um filme dele de obra-prima, por conta do impacto técnico, do impacto cultural e também social, por que não? Que os filmes dele trouxeram à tona, né? O Psycho aqui, Psicose, é um filme que quebra diversos tabus e quebra, assim, de uma forma, inclusive, contemporânea.
tá? Você Uhum. vê uma filmagem ali que tranquilamente parece ser um filme de hoje em dia, por conta de como ele mostra determinadas coisas, né? Que eu digo assim, não, por exemplo, nudez explícita, mas tem ângulos ali que capturam uma pessoa nua no banho, digamos assim, que por conta da censura hoje precisaria de uma filmagem muito parecida. Então não é um filme Uhum. datado, muito pelo contrário, né? E isso também a gente pode falar de todos os filmes dele. Sem dúvida, sem dúvida. O filme de 1950 que você mencionou, O Mensageiro do Diabo, é The Night of the Hunter, Ah, é, A isso Noite do mesmo. Olha que Caçador. nome lindo. Não, a gente ainda vai fazer um sessão extra desse filme. Você não assistiu Com ainda, né? certeza. Já. Ah, então vai rolar. A Márcia Vai me rolar, indicou vai ele rolar. Ah, então também. fechou, fechou. Bom, gente, é muita coisa boa de fato para falar e esse filme, assim como todos os outros aí, são gigantescos. Eu e o Fer, a gente gosta muito do Festim Diabólico, inclusive é um que vai aparecer em Bom dado também. momento aqui. Realmente é muito difícil chegar num consenso de qual é melhor do que o outro, porque o que que é que se está analisando? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando se trata de Hitchcock. Eu tô olhando para o quê? Eu tô olhando para a história, eu tô olhando, né, que normalmente é roteiro adaptado, mas eu tô olhando para os personagens, eu tô olhando para a música, eu tô olhando para a cinematografia em si. Então, assim, tem filmes que batem uns nos outros nesse sentido, mas todos são de fato inigualáveis. Você nunca vai perder tempo assistindo um Hitchcock, essa é a grande verdade. E se você nunca assistiu nada, começar por Psicose não é mau negócio. Talvez você comece por um desses que mais gerou impacto social, cultural e principalmente cinematográfico. Em relação à construção de personagem, como é que ele vai adaptar esse roteiro, como é que ele vai usar principalmente, gente, enquadramento nesse filme. Aliás, enquadramento em geral com Hitchcock é um negócio assim que é um desbunde, né? É maravilhoso. Sendo assim, Fer, você quer dar um pouco isso, né? Eu ia pedir o pôster e um pouquinho da ficha técnica, então, para quem não conhece o filme. Beleza, quando você diz ficha técnica, é quem fez o quê? Ou você quer um Ah, não, resumo da falar um história? pouquinho. Não, vai a Tá. história, né? Bom, já falei que o filme é de É, 1960. basicamente é interessante porque a narrativa ela se divide quase que em atos assim que vão se correlacionando. No começo da história você tem uma secretária numa cidade Atlanta, correto? Não, Phoenix. Phoenix, isso. Que em Phoenix e que ela tem um amante. Esse amante era um casado descasado, ele tá ruim de grana, não sei o que lá. E ela solteira. E aí ela, como né, quer ter o relacionamento mais próximo a ele. E aí o que, que acontece? Surge a oportunidade que, bem resumidamente, o patrão dela pede para ela depositar US$ 40.000, que na época valiam mais do que barras de ouro, hoje em dia, e ela tem a oportunidade, ela pensa assim, bom, com esse dinheiro eu consigo quitar as dívidas do amante que ele falou que estava meio ruim e a gente pode fugir junto e tudo mais. Então a mulher com até onde se entende na narrativa, uma cultura, uma postura ilibada, assim, né, uma mulher muito correta, acaba já cometendo um crime aí. E quando você começa a ver o filme, você não está entendendo o que está acontecendo. Ela monta num carro com o dinheiro e vai embora. Isso basicamente seria o primeiro arco, assim. Aí o que, que acontece? Nesse ir embora, ela começa a sofrer a perseguição do policial, porque ela mente muito mal e tal. E no final, nessa fuga, ela acaba fortuitamente, sem querer, indo parar num motel de beira de estradas, que mundialmente conhecido hoje em dia, que é o Bates Motel, certo? Que é onde o nosso querido Norman Bates, que aí fica difícil, né? Porque os dois são protagonistas. O que, que vocês acham? É o Norman Bates ou ela que é protagonista da história? É difícil de A, pensar. a mãe é protagonista. É, eu É que o diria a mesma Norman Bates coisa. faz dois, né? É Mas dois em enfim. um ali. É. Aí ela chega nesse motel. Acho que vale a pena fazer um preâmbulo do motel, né? O que, que acontece? Norman Bates era um rapaz. Pode mandar ver no spoiler, né, galera? Ah, pão, sem É. dúvida. Era um rapaz que morava com a mãe numa casa, colado no motel. O pai dele morre, a mãe arruma um novo marido e isso vai ser revelado muito no final, né? Por ciúme, ele acaba matando o pai, a mãe e o pai adotivo, entre aspas, né? O novo marido. Padrasto.
Padrasto, exato. Só que daí, Entendi. ele que já, para fazer isso, já devia ter uma mente não um pouco perturbada, acaba, talvez por falta da mãe, aí os psicanalistas vão poder explicar melhor. Ele acaba incorporando uma dupla personalidade, onde metade da personalidade dele acaba sendo a mãe. Só que isso ninguém sabe, só é revelado no final. E aí o que acontece? Quando essa personagem chega no motel, sem saber de nada, ela começa a conversar com ele e tal, e, e aí a mãe, né, dentro da dupla personalidade, tem um grande ciúme da moça, vai lá, numa cena memorável que é do chuveiro, mata a moça. Aí ele tem que esconder o corpo. Só que daí aí seria mais ou menos a segunda ato do filme. O terceiro ato final do filme são as pessoas procurando a moça. Irmã, uma amante e um detetive particular. O detetive particular vai lá no hotel, morre também, em situação bem complicada, e por pouquinho a irmã dela não morre também. Mas daí descobrem toda a trama no final, né? E aí ele é investigado, e aí o fechamento do filme, que acho que é maravilhoso, é um psiquiatra dando todo o diagnóstico, de certa forma até um diálogo expositivo explicando para a plateia tudo o que tinha acontecido, e fecha no take ele travado na mãe. Embora seja o corpo, o Norman Bates, homem, o filho, tecnicamente ele está com a mente travada como a mãe dele. Contando assim fica Eu posso esquisito, né? dar, posso dar só um adendo aqui, isso é muito Claro, pô. importante para entender. A gente está falando de um roteiro adaptado. Fer, põe um outro pôster também, eu gosto dos dois. Claro. Ah, esse pôster também é um clássico. Aqui a gente tem a Janet Leigh. Para Uhum. quem não se recorda, ela é a mãe da Jamie Lee Curtis. A gente já falou sobre isso quando analisamos Quanto Mais Quente Melhor, que é com o Pai pai dela. aliás, o pai dela, enfim, o Quer dizer, marido dessa o aqui, marido né? dessa e o Enfim. pai da Jamie Lee. Aliás, Exato, exato, sucesso, né? hein? Então, Quanto mais quente, melhor. que família. Sucesso nosso episódio. Pois é. E aqui a gente tem coisas muito interessantes porque é roteiro adaptado. O roteiro é adaptado de um livro chamado Psycho também, de 1959, né? Guardem isso, né? Porque o filme sai logo em seguida, ou seja, o livro se torna um sucesso e o Hitchcock, na verdade, ele diz que ele não curte muito o livro em si, mas ele gosta de uma coisa, que é a cena da morte da protagonista. Que aí, gente, é muito legal. O Fer dividiu em três terços, normalmente é assim que a gente analisa os filmes mesmo, e ela morre no primeiro terço. E a pergunta é quem é que mata a protagonista no primeiro terço? O Hitchcock. E é assim, isso não é uma coisa que vem do livro em si, que o Hitchcock vai alterar um monte de coisa e tudo mais, né? O livro do Robert Bloch. E é muito interessante também porque temos dois grandes atores aqui, que é a Janet Leigh e o Anthony Perkins, que era visto à época como um grande. Não tem outra. Pega, eu não coloquei só uma imagem dele aqui, sem estar encarnado, né? Eu tenho um aqui. Mas Ele ele é. era um grande galã na época. Ah, entendi. E é interessante que ele tenha aceitado esse papel porque sabia que ia interpretar um psicopata. E aqui a gente está E, em e um 1960. psicopata que se travestia de mulher, que pra época era outra coisa também. Exato, Assim, exato. E a aí vem, lista vem de toda uma problemas do. discussão, né? E isso é interessante, né? A grande questão em torno do Anthony Perkins aqui é que a gente vai ter uma espécie de sex symbol em torno dele que vai virar outra coisa, e a partir desse filme que vai ser absolutamente fantástico de público, ele vai ser chamado daqui em diante só para interpretar psicopatas. E o coitado vai decidir sair de Hollywood dos Estados Unidos e vai para a França para tentar interpretar outros papéis que não de psicopata, porque o negócio grudou nele, né? Ele tem uma vida super sofrida e complexa depois desse filme, mas é interessante para vocês verem o quanto um papel tão poderoso quanto esse, e tão bem interpretado, porque é uma baita de uma interpretação que a gente tem aqui, pode
de certa maneira, eu não vou dizer arruinar a carreira de alguém, mas você acaba ficando marcado, né? Tem um termo É tipo específico o quando rapaz do Harry Potter, não consegue, demorou para conseguir é fazer outras coisas, entendeu? muitos, né? A gente tem, É. tem muitos exemplos aqui, mas esse de fato é bastante complicado. Agora, o que eu ia dizer, na verdade, meninos, uma coisa interessante. Eu gosto de histórias de serial killer, true crime, não conheço tanta coisa assim, mas isso é inspirado no fato real, que é a história do Ed Gein, Uhum. que é um psicopata que vai dar origem a várias outras histórias de terror que a gente já mencionou aqui, inclusive Massacre da Serra Elétrica, a esse personagem específico que é o Norman Bates, e também o cara do Silêncio dos Inocentes, não o Hannibal, um outro que aparece ali. Então é muito interessante como essa história do Ed Gein vai abrindo para inúmeras obras dentro de Hollywood, e o quanto Hollywood vai se alimentando desse tipo de coisa, mas eu acho que das três aqui a minha favorita ainda é Psicose, a forma como o Hitchcock vai trabalhar com esse personagem bastante intenso e complicado aqui. E não existia ainda a ideia de serial killer. Lembrando que isso só vai ser desenvolvido nos anos 70 pelos policiais ali do FBI, enfim, que chega finalmente a esse termo lá pra frente, né? É, E a trilha sonora do Bernard Herrmann também precisa ser destacada, né? Porque ela ajuda a ilustrar bastante essa cena que você falou, Flá, do assassinato da protagonista no banheiro. Uhum. E é engraçado como talvez você tenha mais pessoas que conheçam a cena do que pessoas que viram o filme completo. Sim. Tamanha a sim. influência dela, né? Uhum. Então, o que ilustra o segundo pôster aí que a gente mostrou, e isso é um grande exemplo do quão importante o Hitchcock foi para a cultura, para o cinema e até mesmo também, por que não, para a psicologia, por conta desse filme, né? Que é um objeto de estudo também. Muito. Aliás, É, eu acho teve, que é uma das sequências mais facilmente memoráveis da história do cinema mundial. Eu não vou dizer só do cinema norte-americano, não. Você coloca a música, as pessoas. É que nem Tubarão. Uhum. Facilmente as pessoas vão conseguir relacionar alguma coisa, né? essa cena vira o que a gente pode chamar de fenômeno cultural. Ela entra dentro da cultura para além da mídia, entendeu? Então, assim, você vê criancinha brincando de quem, sabe? Tipo, quando vai. Não, é bizarro. Você tem uma criança brincando que tá esfaqueando a outra fazendo quem. É porque o negócio é tipo parabéns para você. Extrapolou o que os direitos autorais podem ser cobrados, entendeu? Não, você entende o que eu quero Fernando, dizer, né? só crianças dos anos 80 e 90 brincariam com isso. Acho que as crianças de hoje provavelmente não, Ah, né? brinca, fala, isso aí é que eles não mostram muito pros outros, não, mas eles brincam um pouco com isso. Pior Sempre tem ainda. sempre tem um espacinho para uma psicose aí quando é criança para dar uma aliviada. Mas de Me- qualquer me- forma, me- melhor ficar na brincadeira. é, melhor, exato, melhor você pôr para fora na brincadeira do que guardar e levar Uhum. pro resto da vida. Mas uma coisa que eu ia falar é que você citou en passant e depois saiu, mas eu acho que é uma coisa que eu acho legal a gente retomar rapidamente, é como essa dupla de protagonistas por isso que eu falo do Hitchcock muito completo, né? É muito interessante. Primeiro que ela é uma mulher linda, deixa eu ver se eu pego uma foto aqui dela viva. Ela é uma mulher muito bonita, cativante, mas ainda assim com um olhar penetrante. Você tem, né, as sobrancelhas e tal. Você, como o primeiro arco basicamente é muito focado nela, você cria essa intimidade, essa relação e vai lá e morre. Aí você fala, putz, grila, né? Uhum. Já a outra questão é o que a gente pode falar dele como protagonista. Você escolhe um homem bonito, galã, e ele é extremamente perverso, né? E perturbado. Então, o fato de esteticamente o Hitchcock dar esses contrastes, entendeu? Geralmente quem morre no filme é o lado B, é o coadjuvante, né? Só sobra o mocinho e tudo mais. Eu acho muito, muito relevante. Né? Do mesmo jeito que acho que você não pôs aqui, eu vou até dar uma corridinha depois para pegar a cena de abertura, que é o casal na cama, que aí já é uma questão para Uhum. época, o cara tá os dois estão desnudos, né? O cara tá com o peito sem camisa, o peito aparecendo, e a moça tá só de sutiã, mas 1960, galera, E a para Nágua. essa cena passar na censura foi difícil, sabe? E aí você vê assim, os dois lindos, bonitos, se beijando na cama, ou seja, o Hitchcock ele brinca com os sentimentos da plateia. Ele tenta, antes do suspense, jogar um pouco de romance, jogar um pouco
de desejo na plateia para depois retirar esse desejo através. E isso intensifica as mortes, a sensação de perda. Quando ela é assassinada ali na banheira, na cena clássica, você já está num nível envolvida com aquela personagem que você sente a dor de ter perdido ela, não é? Meio diferente do que acontece com o detetive, a nível de comparação. Detetive morreu, mais um, vamos lá, Norma, manda ver, entendeu? Mas ela não, ela é uma perda dentro da história que as pessoas sentem. Então, e essa questão de como ir pegando o elenco e montando do Hitchcock e brincando com essa estética versus a narrativa é muito boa. Isso é brilhante. Eu acho que é aí que está essa genialidade do Hitchcock, exatamente porque ele brinca com o espectador. E aí, Fer, se você puder só tirar, eu vou mostrar um livro aqui. Tá, É eu um vou por livro que eu já você havia em primeira. mencionado. Vou por você em É um tela livro que eu cheia já havia aqui. mencionado lá na análise do Janela Indiscreta. É a Bíblia de quem gosta do Hitchcock, gente. É o Hitchcock Truffaut. Quando o Truffaut senta com o Hitchcock já velhinho, né, para trocar ideia, ou seja, eles falam de todos os livros aqui, de todos os filmes do Hitchcock, e quando vai falar de Psicose, o diálogo é maravilhoso, né? E aí tem uma pergunta aqui que o Truffaut faz para ele, que é a seguinte, tem muita coisa legal. Na verdade, ele está perguntando o Truffaut, né? Poderia ser considerado Psicose um filme experimental? E aí o Hitchcock responde: talvez. Minha principal satisfação é que o filme agiu sobre o público e disso eu fazia muita questão. Em Psicose, o tema me importa pouco, os personagens me importam pouco, o que importa é a montagem dos fragmentos do filme, a fotografia, a trilha sonora e tudo que é puramente técnico que conseguia arrebentar berros do público. Creio que para nós é uma grande satisfação poder usar a arte cinematográfica para criar a emoção de massa. E com Psicose realizamos isso. Não foi uma mensagem que intrigou o público. Não foi uma grande interpretação que transtornou o público. Não era um romance muito apreciado que cativou o público. O que emocionou o público foi um filme puro. E eu acho que ele está muito correto nisso, porque por isso que é tão difícil a gente destrinchar o que é mais importante aqui nessa história. A verdade é que é tudo. É tanta novidade e é uma forma tão nova de você conseguir contar uma história que é isso. A gente gosta dela no começo e daí ela rouba. Aí você fala, pô, mas é É, uma ladra, por quê? O que que tá acontecendo? Aí ela morre, você fala, coitada, olha só esse cara que parece tão bonzinho e de repente ele é maluco. E depois você até sente uma certa compaixão por ele em dado momento. Eu acho a interpretação dele tão veja, tocante. até porque no começo a gente acha que foi a mãe dele. E ele tá ali É, entre, putz, eu preciso esconder, porque foi minha mãe que matou. resolver. A gente é levado, assim, a primeira vez que se vê o filme, aliás, quem não viu e assistiu se ferrou. Porque o mais gostoso é você ser tapeado pelo Hitchcock durante todo o filme, né? De ser. Aliás, deixa eu fazer um rápido adendo. Vocês, quando assistiram da primeira vez, eu sei que a gente é um pouco mais novo do que o filme, então é difícil de se blindar de spoiler. Mas conseguiram saber que não era que era mãe, que não era mãe? Ixi. Não, eu Eu não levei um lembro. spoiler. Você levou Puta spoiler. Eu levei spoiler, sabe de quem? Do Pondé, num Linhas Cruzadas que ele fez. Que ele tava falando do filme, só que aí, assim, ele tava contextualizando a respeito do filme e ele pulou rápido pro spoiler. Então, assim, não dava nem pra preparar pra eu pausar o programa e avançar ou qualquer coisa assim, sabe? Ele Putz, lançou grilo. logo direto e depois ele falou: eu estraguei mesmo. Então, foi aí que eu já sabia. Mas é aquilo, né? Quando o filme é bom, nada ruim na experiência. Eu, Uhum. eu tive. Eu, Eu eu, tive. eu, eu, Pode eu não falar, fala. sei. Não fala. Não, é porque eu não lembro quando foi a primeira vez que eu assisti. Provavelmente eu tinha uns 15 anos. Então eu não vou, eu não, realmente, eu não me lembro se me pegou de surpresa ou não. Eu tive sorte. Eu não sabia. Porque eu assisti muito novo a primeira vez e era pré-internet, né? Tipo. Hum. Então, assim, as coisas não. Tinha 3 canais na TV e não tinha internet. Então eu tive. Era coisa de videolocadora, sabe? É uma coisa que acontecia. Como os astecas assistiam filmes, a gente ia até um local onde tinha várias fitas, né? E aí eu lembro que já pensando,
Pô, gosto de cinema, gosto de filmes mais clássicos e tal. O cara falou, assiste esse daqui. O que é ele? Não vou te contar, assiste isso aí. Aí eu assisti, entendeu? E foi, de fato, muito bom, assim. Fui Agora, tapeado. como era possível o Hitchcock conseguir manter o segredo do boca a boca em 1960? Essa história é maravilhosa. É aí que entra o marketing. Primeira coisa que ele fez, ele compra todos os livros para que nenhuma livraria tenha mais acesso à história. Então, quem leu, leu. Quem não leu, não lê mais. Acabou o roteiro original. Olha que lindo isso. Muito bom, Legal, né? Fer. E aí, essa foi a primeira tática. A segunda tática foi colocar cartazes dizendo: só é possível entrar antes do começo do filme. Depois, e aí estava escrito: nem a rainha da Inglaterra vai entrar, nem o presidente dos Estados Unidos, nem a minha própria mãe. Ninguém entra depois do filme começado. E Escola ninguém Antônio sai Fagundes. antes do fim. Que? Escola Antônio Uhum, Fagundes. Ô, louco, Ah, é Fagundes. verdade. É verdade. Do teatro, né? Mas tá certo, Exato. né, gente? Tem que entrar. com E certeza. o próprio Hitchcock colocou um cartaz dele segurando isso, ou seja, as pessoas eram recepcionadas por ele. Ele gravou vários vídeos e começou a soltar teasers. Gente, 1960, o cara tendo uma ideia genial que hoje seria muito legal. Hoje você teria vários teasers disso no YouTube aqui, né? E falando, olha, não conte pra ninguém. Se você assistiu, não fale sobre isso. E as pessoas começaram realmente a fazer o que era pedido, né? E acima de tudo, formar fila na frente. Então a ideia era, beleza, você chegou, você para e espera. E aí longas filas na frente do cinema e as pessoas que passavam falavam, ué, o que que tá acontecendo aqui? É. E gente chama gente, como bem sabemos, né? Então, assim, muitas estratégias marqueteiras que só o bom humor do Hitchcock poderia formular. Ele foi brilhante no que ele fez aqui. Nesse aspecto que reforça que eu estava falando sobre o domínio da indústria, né? Você imagina o cara Uhum, comprar cópias, impor lei, assim, regras, né, para sessão. Isso daí é um domínio que, assim, eu vou dizer de uma maneira, sei lá, que eu sinto um pouco hoje que muitos diretores não têm. Eu acho que eles têm uma ideia do que é os espectadores, mas Hitchcock ele sabia de fato quem são os espectadores e como lidar com a massa, você entende? O controle dele uhum, era bem legal. muito bom. Meninos, querem falar a última coisa para a gente encerrar essa primeira parte e partir para a segunda? Ah, quer complementar, Jason? Eu consegui um GIF, tá? De algumas imagens que, cara, isso pra época era um escândalo, tá bom? Esse tipo Uhum. de coisa que a gente ficou devendo essas imagens, né? Deixa eu ver, acho que eu consegui pegar uma do casal também. Tem uma dos Essa cena aqui, ó, bastidores. que é quando É abre o assim que o filme, filme cara. abre. Essa cena, Uhum. se você for pensar, cara, o olhar, o Hitchcock deixar em primeiro plano aqui, é uma sacada e sei lá, a força, É um né, dele. feeling É, cinematográfico. que tipo, ela se arrumando pra ir embora, né? Então, assim, Mentira, que ela já tá quase entrando no banho, né? Aí ela, veja bem, a mudança de cores, né, É, da roupa íntima, isso é muito importante, né? aqui ela. Antes de cometer o crime, a roupa é branca e depois a roupa é preta. Então, assim, uma ideia de eu sou duas ao mesmo tempo, que é o que vai acompanhar o filme inteiro, todo mundo no final. Todo mundo tem o seu lado diferente, seu lado sombra, de alguma forma. Beleza? Opa, vai, Jason, tá mutado. Você foi cancelado. Eu sempre sou colocado no mudo, né? Ô, Mas eu louco. ia dizer que, no caso de algumas pessoas, né, o lado obscuro é a própria mãe. É, Sim, com certeza. E fato. esse é um fator que a gente vai discutir aqui no próximo episódio, gente. Então, fiquem ligados, fiquem atentos. Em breve a gente volta com as nossas cenas favoritas e principalmente várias ideias aqui do porquê você precisa conhecer esse filme se você não assistiu ainda. Beleza? É isso, gente. É isso Até a aí, ó. próxima. Se você tá assistindo na estreia, daqui a 3 dias sai a continuação. Se você já tá assistindo depois, já pode correr direto pro próximo episódio.
Falou, galera. Até a próxima.